Bom, pessoal, mais uma aula de física, tá, do Laboratório de Ideias Inovadoras. Eu sou o professor Cássio Fagundes, da Escola Estadual de Ensino Integral Fernandina Malta. Então, hoje, a gente vai estudar sobre os fenômenos da eletrostática, é um dos fenômenos observados constantemente, principalmente em dias de relâmpagos e trovões, onde tem eminência de raios. Tá? Vamos iniciar assistindo um vídeo onde diz a quantidade e os fenômenos que acontecem no nosso país, no Brasil, que é considerado um dos países com mais eminências de raios, onde mais caem raios durante uma tempestade, por exemplo. Tá? Então, bora assistir para a gente Todos entender. os anos, cerca de 50 mil raios caem no Brasil e a maior parte da incidência nessa época, justamente o verão. Vamos voltar a conversar com a Carla. Carla, e aí São Paulo é o estado onde ocorre a maior incidência das descargas elétricas, né? Onde tem mais raio. É sim, Renata. O litoral é uma das regiões onde mais caem essas descargas elétricas. Neste fim de semana, um casal de turistas morreu depois de ser atingido por um raio. Eles foram alertados sobre o perigo, mas não conseguiram escapar. É por isso que todo mundo deve ficar atento quando começa a chover. O melhor a se fazer é imediatamente procurar um abrigo. Domingo, 6 de janeiro. Bertioga, litoral norte de São Paulo. Chovia. Inês e Tiago estavam no mar. Naquela tarde, caíram 50 raios só naquela praia. Inês e Tiago, percebendo o perigo, tentavam sair do mar. Quando estavam quase na praia, foram atingidos por um raio. Estava recolhendo as mesas, né? Aí daqui a pouco só escuto o estrondo, o raio caindo e os dois caídos aqui de costa no chão, com as mãozadas e tudo. Inês e Tiago morreram na hora. Foram vítimas de um dos mais de 50 milhões de raios que caem no Brasil a cada ano. Eles estavam no litoral mais castigado por raios em todo o país, as praias de São Paulo. Se você enxerga que está aproximando uma tempestade, saia da água e, se possível, saia também da areia. Procure um abrigo num carro fechado ou numa residência. A estrutura metálica do carro evita com que o raio entre dentro do local. Não se preocupe em ficar molhado, se preocupe em não ser atingido por um raio. Nesse mesmo domingo, no interior de São Paulo, em Ourinhos, um raio provocou um incêndio num reservatório com quase 5 milhões de litros de combustível. O incêndio durou 30 horas e as chamas atingiram mais de 20 metros de altura. Todo mundo sabe que um choque de 110 volts na nossa casa pode até matar. Este cabo de alta tensão tem 88 mil volts. Mas isso tudo não é nada se comparado a um raio. Ele pode chegar a ter até 1 milhão de volts. A única coisa capaz de anular toda essa violência do raio é a Terra. Não se consegue produzir um equipamento que seja 100% à prova de raios, porque os raios sempre acabam superando as capacidades que a gente coloca contra eles. No centro de operações da Eletropaulo, a empresa monitora as chuvas, os ventos e os raios. Essas áreas escuras, piscando no sul e sudeste do Brasil, são raios registrados na última hora. Quase 22 mil raios. Os raios são uma força da natureza incontrolável e o que nos cabe é a prevenção deles. Então, sabendo onde eles estão, nós conseguimos diminuir os impactos que eles podem causar. E agora nós falamos ao vivo daqui de São Paulo e olha que interessante, mesmo dentro de casa, nós não estamos totalmente protegidos. A gente convidou um especialista em raios para falar sobre o assunto, Alexandre Piantini. Alexandre, dentro de casa, que cuidados a gente tem que tomar? Dentro de casa, durante uma tempestade, deve-se evitar tocar em aparelhos eletrodomésticos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões, por exemplo. Deve-se evitar, se possível, utilizar o telefone, né? A não ser em caso de emergência, o telefone convencional. E também evitar ficar próximo a janelas, tomadas, né? Torneiras, tubulações metálicas. Mas por que se deve evitar o uso do telefone, por exemplo? Porque no caso de incidência de uma descarga elétrica, de um raio próximo a uma rede telefônica ou diretamente na rede telefônica, uma onda de alta tensão pode se propagar através da linha e chegar até o aparelho. Se naquele momento a pessoa estiver utilizando o aparelho, ela pode sofrer um choque. Então, para se evitar isso, a não ser em caso de emergência, não se deve utilizar o telefone. Alexandre, época de férias, muita gente na praia, que cuidados o banhista tem que tomar? No litoral, durante uma
tempestade, nessa época de verão normalmente acontece, né? Então deve-se evitar ficar em áreas muito abertas, como uma praia. Se estiver dentro da água, deve sair da água também, seja no mar, no rio, num lago. São situações que se deve evitar. Muito obrigado. Chico. Obrigado. Bom, pessoal, aí o vídeo traz, tá, um relato real, tá, de como a gente deve se proteger dessa quantidade de raios absurdas que caem hoje no Brasil, tá, pessoal? Então, assim, a nossa disciplina de física, ela é importante para essa orientação, enquanto se prevenir desses fenômenos que podem levar à morte quando atingido. E a gente observa também que no vídeo ele diz que durante o período de verão, por exemplo, em dia de tempestades, vocês não podem permanecer dentro da água, porque a própria água conduz muito bem a eletricidade naquele estado da água da praia, por exemplo. E também, nem tão menos, ficar também na parte da areia próxima à praia. Ou melhor, a gente não pode estar em um lugar aberto sendo aquela pessoa que possa servir, tá, onde a gente tem um campo elétrico maior, e possa servir como um para-raios, por exemplo. Tá, pessoal? Então, todo cuidado é pouco. Principalmente quando se manuseia, por exemplo, um celular durante essas tempestades, onde a gente está plugado, um carregador e o celular, e aí quando tem atinge o raio, de repente uma subestação muito próxima à sua residência, essa quantidade de carga elétrica em excesso ele vai passar pelas fiações e aí vai atingir a pessoa que está utilizando esse aparelho, de repente um choque elétrico fatal, tá? Então aqui a nossa missão enquanto professor de física é alertar para essa segurança e entender esses fenômenos. Então o Brasil, aqui é um mapa que a gente trouxe aí para a gente entender mais ou menos que o Brasil é um dos maiores países, é um dos países que mais tem incidências de raios do mundo, tá, pessoal? Um raio ocorre por causa das descargas elétricas no ar que resultam nesse belo fenômeno da natureza. Então assim, pessoal, relâmpagos e raios são totalmente diferentes. Eu queria discutir isso com vocês também, tá? Toda vez que a gente tem esses filamentos, né, essa quantidade de elétrons jogados do espaço em direção à Terra, a gente chama de raios. Os fenômenos de clarões, onde elétron passa de nuvem para nuvem, a gente diz que são relâmpagos. Tranquilo? Os trovões, que a gente costuma ter muito medo, na verdade, ele não atinge, por exemplo, a gente aqui embaixo. A única forma que ele atinge é o som, um barulho enorme que dá muito medo, mas os trovões é apenas explosões no espaço, justamente do ar aquecido, quando esses relâmpagos eles passam de nuvem para nuvem. Então a gente tem aquele espaço onde criou-se o vácuo superaquecido, então quando esse ar se encostam, há as grandes explosões. Tranquilo? Então aqui o mapa real do Brasil, onde a gente tem a maior incidência de raios. Aqui a gente tem uma imagem de um técnico em eletrônica, que ele usa uma pulseira em azul, na verdade. Essa pulseira ela possibilita que essa pessoa, esse técnico, esteja sempre descarregado, porque se tiver uma quantidade de carga elétrica no corpo dele, essa carga elétrica ele vai percorrer esse fio azul e vai automaticamente descarregar. Isso quer dizer que ele não vai, de forma nenhuma, nunca, jamais, queimar qualquer elemento ou equipamento elétrico desse computador que ele está aí consertando. Tá? Então, assim, pessoal, tem algumas utilizações da eletrostática na própria casa da gente, como é o caso das coifas, né? Que a gente costuma colocar no fogão para a gente absorver essa quantidade de partículas que são jogadas no espaço. Então aí essa coifa faz o papel da eletrostática, absorvendo essas partículas que estão jogadas aí no espaço em um fenômeno da eletrostática. Aqui a gente tem uma imagem de raios, de raios acontecendo. Vocês observam que ele vem do espaço em direção à Terra. Se costuma dizer que raios que vêm do chão para o espaço, isso não acontece, pessoal, certo? Tranquilo? E a única forma de proteger um determinado lugar, uma área, é usar os para-raios, tá? Mas aí os para-raios não vai proteger toda uma área completa. Tá? Existe um estudo voltado de que forma os para-raios protegem aquela área. Tranquilo, pessoal? Mas nem dentro da casa da gente, como a gente assistiu o vídeo, a gente está protegido hoje para essas questões de raios
né? O que a gente precisa entender é que nesses períodos de verão, por exemplo, onde acontecem as grandes tempestades com eminência de raios, vocês não podem ficar em lugares abertos, nem tampouco dentro da água do oceano, por exemplo, tomando banho de mar, ou tampouco na areia, tranquilo? Tem que se proteger. Aqui a gente tem uma definição da eletrostática, que é a parte da área da eletricidade que estuda as cargas elétricas em movimento, ou seja, no estado sem movimento, as cargas elétricas estão em repouso. Então, a eletrostática, elétrons quer dizer elétrons, estática quer dizer parado em repouso. Então, elétrons, estática quer dizer em repouso. Tranquilo? Então, aqui a gente começa todo o estudo da eletrostática com o grande Tales de Mileto, que aproximadamente há 624 anos antes de Cristo, foi o primeiro a observar o fenômeno da eletrostática quando atritou, ou melhor, quando limpou um pedaço de ambar com a pele de animal e percebeu que os fragmentos de madeira e pena de árvore foram atraídos. O que foi que aconteceu, pessoal, na prática? Vamos lá. Então, Tales de Mileto, ele pega essa pedra chamada ambar, pega uma pele de animal e limpa a superfície do jeito que a gente faz isso em casa, limpando a superfície quando está suja. E ele observou que quando colocou essa pedra ali próximo, percebeu que alguns fragmentos de madeira eram arrastados, como também algumas penas de aves que ali próximo estavam, também eram arrastados em direção à pedra. Então aqui a gente traz a famosa pedra, a de ambar, que Tales de Mileto usou na época, que é uma resina fóssil, muito usada em manufatura, né, de objetos ornamentais. Hoje as pessoas usam essa pedra para ornamentar dentro de casa, porque vocês observam que tem alguns insetos presos dentro dessa pedra, e ela é muito bonita, por sinal, e foi a pedra que Tales de Mileto usou na época, que é essa resina dá na seiva, na árvore, na verdade é uma seiva, que ela pedrifica, né, no processo de solidificação, e aí ela, no caminho que ela vai solidificando, ela faz com que os insetos que estejam no caminho fiquem presos dentro dela, e aí presos num processo de solidificação sofrida por ela. E essas pedras, como a gente falou, elas são usadas hoje como ornamentos dentro da casa das pessoas, pelo fato de ter os insetos presos dentro dela. Então, o ambar amarelo, como é chamado, ela é chamada também de elétron, justamente porque se originou a eletricidade dessa pedra aí. Tranquilo? Então, uma atividade aí que mostrando, um próximo slide mostrando aí como foi que Tales de Mileto aconteceu o fenômeno observado por ele na época. Vocês observam que Tales de Mileto está aí limpando a pedra com a pele do animal, e de repente quando ele aproxima, não encosta, vocês observam que há umas penas de aves sendo direcionadas em direção à pedra, sendo puxadas, tá, pessoal, arrastadas. Um fenômeno ainda que era inexplicável na época, há 624 anos antes de Cristo. Então aqui a gente traz um experimento onde vocês podem fazer em casa, se quiserem deixar aí como comentários do vídeo. É muito bom, tá? Trocar essas experiências com vocês. E aí é a vez de vocês fazerem em casa. A gente utiliza um tubo de caneta de plástico, tá? Ou a gente pode usar um pedaço de cano também, plástico. Uma folha de papel áspero, que é um pedaço de papel higiênico, papel picadinho, um pedacinho de papel. E os procedimentos aí também descritos, dizendo que vocês devem atritar, que na verdade é limpar a superfície, por exemplo, do tubo da caneta ou do pedaço de cano, se vocês estiverem usando o cano, e aproximar perto dos pedaços de papel. E aí vocês vão observar que o fenômeno observado do Tales de Mileto, onde os papéis, os picadinhos, eles irão voar em direção ao tubo da caneta ou o pedaço de cano que vocês usarem. Professor, a gente pode usar também outros materiais? Claro, pessoal, vocês podem usar também uma bexiga, tá? Vocês podem encher a bexiga e de repente limpar essa superfície da bexiga e depois tentar encostar ou aproximar, na verdade, dos papéis picadinhos, vão ver que o fenômeno também acontece com a bexiga tranquilamente, tá? Eu trouxe aqui uma imagem justamente do fenômeno acontecendo, de um vídeo. Deixa eu ver se consigo pegar esse vídeo, tá, pessoal? Aqui rapidinho. Aqui foi um aluno meu, tá, que conseguiu fazer o experimento em casa utilizando a bexiga. Vocês observam, ó, que os papéis voam em direção à bexiga. O mesmo fenômeno observado na época de alguns pedaços de madeira e também das penas das aves,
que o Tales de Mileto observou há 624 anos antes de Cristo. Voltando ao nosso slide, o que é que a gente tem aqui? A gente já deixou uma atividade experimental para vocês observarem em casa, depois faz os comentários, por favor. E aqui a gente tem a primeira tentativa do homem explicar o que aconteceu na época com Tales de Mileto. Então, em pleno século XVI, pessoal, foram realizados alguns experimentos, e esses experimentos eram justamente sobre o estudo da propriedade do âmbar atrair. Então, Gilbert, ele, 22 séculos depois, foi a primeira tentativa do homem explicar o que aconteceu com Tales de Mileto na época. Gilbert conseguiu fazer os mesmos experimentos usando materiais diferentes. É o que eu sugeri para vocês agora há pouco, que vocês poderiam utilizar tanto um tubo da caneta, como um pedaço de cano, como também utilizar a bexiga e assim por diante. Então, Gilbert verificou com alguns experimentos, como por exemplo enxofre, seda e lã. E ele verificou que também acontecia o processo de eletrização com esses corpos diferentes, de materiais diferentes. Tá, pessoal? Então, 22 séculos depois, depois de Tales de Mileto, Gilbert foi o primeiro a fazer essa observação experimental, tentar explicar o que Tales tinha visto na época, agora usando materiais diferentes. E aí, Otto conseguiu, em 1672, construir uma máquina a partir dos estudos feitos por Gilbert. Otto já conseguiu fazer uma máquina que utilizou uma esfera de enxofre, já o material que Gilbert tinha estudado na época. Então ele construiu uma esfera de enxofre que, quando girada e flexionada, na verdade atritada com as mãos, produzia eletricidade eletrostática, capaz de atrair objetos e de aplicar choques elétricos. Então foi a primeira máquina inventada pelo homem, criada pelo homem, tá? Onde se conseguia produzir o choque elétrico, por exemplo, a eletricidade eletrostática, tá? Eletricidade estática, parada. Então aí uma visão mais ou menos como o que aconteceu, tá? Com Otto. Ele conseguiu fazer essa máquina, era a primeira tentativa do homem criar a máquina capaz de produzir eletricidade estática, e ele conseguiu utilizando a esfera de enxofre do jeito que tinha feito os experimentos de Gilbert, tá, pessoal? Então aqui a gente tem uma demonstração dessa máquina hoje, tá? Depois de muitos séculos, depois a gente tem uma máquina produzida agora, feita, tá? Sofisticada, e a gente observa que tem uma pessoa dentro dessa gaiola, que é a gaiola de Faraday, onde os raios dessa máquina, dessa energia eletrostática, essa eletricidade eletrostática atinge a gaiola, mas não atinge a pessoa dentro dessa gaiola. Então, com essa observação, foi possível criar, por exemplo, os carros com essa carcaça metálica e os aviões, porque os aviões são atingidos por esses raios lá em cima, no espaço, quando estão em pleno voo. Mas não acontece nada com alguém que vai dentro do avião. Tá, pessoal? É justamente por esse princípio aí dessa gaiola de Faraday que não atinge a pessoa dentro dessa gaiola. Tá? Fica só nessa superfície, tá? Externa. Aqui a gente tem já um estudo mais avançado. Stephen, ele já consegue entender um pouco sobre a eletricidade, dizendo que essa eletricidade na época era fluida, tá? Que poderia fluir de um corpo para outro. Isso já é a primeira tentativa específica de estudar e explicar a eletricidade, tá? Como ela pode fluir. Então, para eles, na época, eles falaram que a eletricidade era fluida, tá? E percebeu que alguns materiais podiam fluir eletricidade e outros não, estabelecendo uma classificação de materiais. Então, o homem, a partir de agora, Stephen, ele consegue entender que tem materiais que conseguem ser eletrizados e tem materiais que não conseguem ser eletrizados. Com esses estudos feitos por Stephen, hoje você tem, por exemplo, a borracha, tá? Como isolante, por exemplo. Tá? As pessoas que trabalham com eletricidade, como a gente observa, eles usam as luvas de borracha e também as botas de borracha. E a gente também entende por que os fios eles são encapados com borrachas. Tá, pessoal? Então, vocês notam que um estudo é melhorado por outro e fenômenos diferentes são observados cada vez. Tá? E além disso, desses fenômenos observados, eles constroem, tá? e teorias, tá? De explicação sobre materiais. Então, Tales de Mileto descobre o fenômeno, depois
a gente tem a explicação de Gilbert, que ele tenta usar materiais diferentes. Otto, ele já consegue produzir a máquina que consegue fornecer eletricidade estática. Aqui é uma demonstração da gaiola de Faraday, e aqui a gente tem, com os estudos de Stephen, a gente já tem a classificação de condutores e isolantes. Em 1733, Charles Duffy, ele consegue já dar nomes às cargas elétricas voltadas a essa produção de eletricidade. Então, ele chamava de vítrea, positivo, e resinosa, negativo, sendo considerado dois fluidos distintos. Então, ainda Charles, a partir de Stephen, a eletricidade era constituída como fluido, e também Charles também acreditava que a eletricidade era fluida. Então, ele dizia que era vítrea positiva e resinosa negativa, sendo considerados dois fluidos distintos. É a primeira tentativa do homem dizer que existiam as cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas, mesmo acreditando ainda, Charles acreditando no século XVII, que a eletricidade era fluida. Então, aqui a gente tem, em 1750, Benjamin Franklin, muito conhecido da história da ciência, estabeleceu que existe, na verdade, dois tipos de eletricidade que existia em um único fluido, em qualquer corpo. Benjamin ainda acreditava que era fluida, e também observou que quando atritados dois corpos, o que transferia o fluido ficava negativo, tá? E o que recebia ficava positivo. Então, a observação dele já estava próxima do que se conhece hoje, dessa questão do atrito. Tá, pessoal? O homem, com Benjamin Franklin, ele já começa os estudos dele a explicar por que era que um corpo ficava positivo e o outro ficava negativo. Você vê que isso é uma progressão de estudos. Tá, pessoal? É a primeira tentativa do homem explicar por que era que um ficava positivo e o outro ficava negativo. Aqui a gente tem já no século XIX, tá? Ele já sai da parte fluida. Tá? Os caras acreditavam, como a gente mostrou antes, nos slides antes aí, até Benjamin Franklin, que era fluido, e a partir de agora eles começam a estruturar. Johnson, Jean, Jones, a Rutherford já começa a criar a ideia de que, na verdade, não era fluida, eram os átomos que faziam esse processo de eletricidade, de estática, eletricidade estática nos corpos. Tá? Então, no século XIX foi importante para a modificação do que se pensava sobre a eletricidade. Surge a descoberta dos elétrons como constituinte fundamental da matéria. Então, John Johnson, por exemplo, físico inglês, ele faz a comprovação do átomo e molécula, foi em 1908, e por Jean Baptiste, né? Baptiste, que conseguiu provar essa questão do modelo, tá? Dessa questão do átomo e da molécula, e também Rutherford, tá? Que foi o primeiro a desenvolver o modelo atômico, e aí melhorado com outros pensadores, com outros estudiosos aí da ciência. Então aqui a gente chega a um dos fenômenos voltados e estudados por esses grandes gênios aqui da ciência, onde eles dizem que essa questão da eletricidade estática estava ligado ao sistema atômico. Então aqui a gente tem um sistema atômico formado, como vocês sabem muito bem, a gente tem o núcleo formado com partículas positivas e partículas neutras, né, no centro, os nêutrons e os prótons. E aqui a gente tem as eletrosferas, onde gira os elétrons, como está descrito na figura, e eles começam a entender que, na verdade, a eletricidade não era líquida, não era fluida, na verdade, né? Não era fluida, e que a eletricidade era voltada simplesmente ao fenômeno do átomo. Tá, pessoal? Existe um desequilíbrio do sistema atômico para que o corpo fique eletrizado. Então, a partir de agora, a gente vai entender como é que acontece esse desequilíbrio. Tá? Então, carga elétrica. Se a carga elétrica estiver associada ao número de prótons, então ela é positiva. Tá? Se eu tiver um número de prótons maior do que o número de elétrons, ele é uma carga elétrica positiva. Se a carga elétrica estiver associada aos números de elétrons, será negativa. Quer dizer, se o número de elétrons for maior do que o número de prótons de um corpo, ele é negativo. Se o número de elétrons for igual ao número de prótons, aí a gente diz que o corpo está neutro. Vamos entender um pouquinho mais detalhado. Pessoal,
Se a gente tiver um corpo, né? Um corpo que a gente utiliza agora para fazer um experimento, você pegou o tubo da caneta. O tubo da caneta, ele praticamente está neutro. Ele tem um equilíbrio de cargas negativas e um equilíbrio de cargas positivas. Quando a gente faz o processo de atrito, de eletrização, limpando com pano de lã, limpando com pano de lã o tubo da caneta, vocês vão observar que vai sofrer uma modificação, tá? Onde essa modificação pode ser que o pano de lã ele tem um excesso de prótons, ele se torna positivo, e o tubo da caneta, após o atrito, ele tem uma quantidade de cargas negativas maiores do que prótons, se tornando um corpo negativo. Então aqui a observação dos três corpos, né? Neutro, se vocês observarem bem, existe a mesma quantidade de prótons é igual à mesma quantidade de elétrons, certo, pessoal? Se vocês contarem aí direitinho, tá? São 6 elétrons e 6 prótons. Se vocês observarem o corpo B aqui, vocês vão ter, se vocês contarem aqui, vocês vão ter 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Então vocês vão ter 7 prótons e 6 elétrons. Então esse corpo está carregado positivamente por ter mais prótons. E o último a gente tem uma quantidade de elétrons de novo, 2, 4, 6, 8 elétrons. E a gente tem 2, 4, 6 prótons. Então tem mais elétrons do que prótons. Então aqui a gente tem um corpo carregado negativamente. Então quando o corpo tem uma falta de elétrons, a gente aprende assim que é melhor. Quando ele tem uma falta de elétrons em relação aos prótons, aí a gente tem um corpo carregado positivamente. Se ele tem um excesso de elétrons, a gente diz que ele é um corpo carregado negativamente. O próximo slide, a gente já, Robert Millikan, ele conseguiu medir, pessoal, agora, a partir de agora começa a estruturar a ideia de observação de fenômenos voltados à eletrostática, que em 1906 e 1913, e Millikan ele descobriu o valor da carga de um elétron, tá, pessoal? Então ele fez os experimentos em laboratório e descobriu que um elétron ele é em torno de 1.602 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Esse C maiúsculo é a unidade de Coulomb, tá, pessoal? Charles de Augustin de Coulomb, tá? Que é originado de estudos também, muito conhecido da física. Então, assim, após a descoberta, Millikan passou-se a considerar que a carga elétrica existe em múltiplos de carga. Então, um corpo eletrizado por falta ou por excesso de elétron é dada por Q é igual a N vezes E. Essa é a equação da carga elétrica, Q é igual a N vezes E. Isso quer dizer também que se ele mediu a carga elétrica de um elétron, pessoal, ó, um elétron é 1,6, a massa e a quantidade da carga é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, porque o sinal de menos, porque é um elétron, e o próton porque é positivo, tá, pessoal? Então, se vocês observarem bem, o valor da carga de um elétron é igual ao valor da carga de um próton, só que o próton é positivo e o elétron é negativo. E aí, somando os dois, a gente vai ver que a carga é zero quando ele está no estado neutro. Tranquilo? Bom, aí aqui a gente tem que Q, traduzindo melhor, é a quantidade de carga, N na verdade, os números de elétrons em falta ou em excesso. Então, observando que eu estou falando no número de elétrons, viu, pessoal? Em falta ou em excesso. E E é o valor da carga elétrica, que é 1,602, na verdade, vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Tá, pessoal? A carga elétrica aqui é dada em Coulomb. Então, aqui a gente tem algumas quantidades inferiores a 1 Coulomb. Por isso costuma-se empregar os submúltiplos de Coulomb. Então, assim, geralmente, como a gente trabalha com um número muito pequeno, a gente vai ter esses múltiplos, esses submúltiplos, na verdade, do Coulomb. Então, um micro Coulomb é igual a 10 a menos 6 e um milicoulomb é igual a 10 elevado a menos 3. E um nanocoulomb 10 a menos 9 e um picocoulomb igual a menos 12. Certo, pessoal? Então, assim, quando aparecer nas questões algum número ligado a esses submúltiplos de Coulomb, a gente automaticamente faz a transformação. Então, aqui a gente tem um exemplo simples, calcula o número de elétrons que devemos retirar de um corpo para que ele fique eletrizado com carga de 1 Coulomb. Então, pessoal, pegando os dados, carga é igual a 1 Coulomb e o valor da carga elementar a gente já sabe que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então, a gente vai tentar descobrir o N, que é o número de elétrons, tá? E devemos retirar de um corpo para que ele fique eletrizado com carga de 1 Coulomb. Então, se eu retiro o elétron, ele se torna positivo, concorda? Então, aqui a gente tem a solução.
vocês olharem Q é igual a N vezes E, a gente substituindo no lugar de Q é 1 coulomb, tá? O N continua que a gente está tentando descobrir, e o valor de E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividido 1 coulomb por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, porque a gente sabe resolver as equações, né, de primeiro grau. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, muito simples. Isola N, divide aqui a carga pelo valor do E, tá? Então aí a gente vai ter 1 dividido por 0,6, 1 dividido por 1,6 vai dar 0,625, tá, pessoal? Então aqui do lado aqui do 1 coulomb existe um 10 elevado a 0, a divisão de bases iguais conserva abaixo, subtrai os expoentes, então vai ficar 10 elevado a 0 menos 19. Menos com menos a gente sabe no processo matemático que dá mais. Então a gente vai ter 0,625 vezes 10 elevado a mais 19. Tá? Fazendo a transformação final, aqui, fim do problema, né, da questão, a gente vai ver que a gente andando com a vírgula, a gente vai ter 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Se observar, a gente tem um expoente 18 totalmente diferente do 19, né? Porque se a gente andou uma casa para a direita, a gente diminui o expoente de 19 para 18. Então a gente tem, devemos retirar 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons para que essa carga chegue a uma quantidade de 1 coulomb. Certo? Tranquilo, pessoal? Dá para entender aí, se vocês fizeram uma leitura abaixo e tentarem fazer em casa, vocês vão entender mais ou menos esses princípios matemáticos aí usados. Aqui a gente tem mais um outro exemplo. Um objeto tem um total de 10 elevado a 23 prótons. O que se pode concluir a respeito de sua carga, se ele tiver, imagina, pessoal, se esse corpo tem 10 elevado a 23 prótons, se ele tiver, letra A, 10 elevado a 23 elétrons, esse corpo, na verdade, o que é que vai acontecer com ele? Aí a gente vai vir aqui, ó, a gente vai ter que esse corpo estará eletricamente neutro, porque a quantidade de elétrons, 10 a 23, é igual à quantidade de prótons, certo? Então, pelo princípio, se ele tem a mesma quantidade, ele é um corpo neutro. E se ele for menor que 10 a 23 elétrons, se for menor, 10 a 23, a gente vai ter se for menor que 10 a 23, a gente vai ter um corpo carregado positivamente, porque a gente tem um excesso de prótons. E se ele for mais do que 10 a 23 elétrons, a gente vai ter um excesso de elétrons, então ele vai estar carregado negativamente, um corpo negativo, tá, pessoal? Porque ele tem um excesso de elétrons. Aqui a gente traz mais um exemplo para a gente entender. Se um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 17 elétrons e 3 vezes 10 elevado a 17 prótons, qual é o valor e o sinal da carga elétrica? Pessoal, bora entender. A resolução é simples, né? Usando a mesma equação que Q é igual a N vezes E. Se vocês observarem aqui, a gente vai tentar descobrir a carga. Então, se eu tenho aqui, lembra que o N, a gente vai fazer uma subtração para entender a quantidade de excesso ou de falta. Então, a gente coloca aí 3 vezes 10 elevado a 17 prótons, menos 5 vezes 10 elevado a 17 elétrons. Fazendo esses cálculos, a gente subtraindo, já que as potências de 10 são as mesmas, a gente pode subtrair. Então vai estar 3 menos 5, a gente vai ter menos 2 vezes 10 elevado a 17, repete, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é o valor da carga elementar. Fazendo a multiplicação, a gente vai ter aí que 2 vezes 1,6 a gente vai ter 3,2, 2 vezes 1,6 vai ter 3,2, menos com mais dá menos, e a multiplicação de bases iguais conserva a base e somos expoentes. Então 17 mais menos 19, mais com menos dá menos, né? Então 17 menos 19 vai dar menos 2, vamos estar aqui, ó, menos 2, e depois a gente fazendo a transformação, aqui é menos 2, a gente pode pular uma casa para a direita, a gente vai ter 32 vezes 10 elevado a menos 3. Aí 10 a menos 3, pessoal, voltando aqui, ó, 10 a menos 3, quando a gente vai para o submúltiplo, o que que significa? Ó, 1 MC, né, que é um microcoulomb, um milicoulomb. Transformando e colocando na unidade final, a gente vai ter aqui, ao final, 32 milicoulomb, tá? Então isso quer dizer que se vocês estiverem fazendo o Enem, vocês vão ter que encontrar essa resposta colocando o submúltiplo. Bom, passando adiante, a gente já começa a entender um pouquinho sobre os princípios de atração e repulsão, tá?
Pessoal, se a gente tem corpos carregados com carga de mesmos sinais, tá? Eles vão ser repelidos, tá? Repulsão, mas com mais se repelem, se afastam. Se eles tiverem cargas de mesmos sinais, menos com menos também se afastam. E se a gente tiver carga de sinais diferentes, eles se atraem. E o mais importante, pessoal, se vocês observarem bem em relação à força, tá? Mais com menos, tá? Como ele se atrai, se a gente aproximar mais ainda a distância, diminuir a distância, a gente vai ter uma força maior, né? E quando eles se afastam, se a gente tiver aqui, ó, a gente coloca aqui F, vocês observam que essa intensidade da força é a mesma, só que aí aumentando a distância, a gente tem uma força menor. Tranquilo? Certo, pessoal? Então aí, atração e repulsão. A atração quando as cargas quando os corpos são carregados com cargas de sinais diferentes, e repulsão quando eles são carregados com cargas de sinais iguais. Aqui a gente tem sobre condutores isolantes, se vocês observarem um pedaço de fio, né, por exemplo, a gente sabe que dentro do fio é um condutor, né, e na parte externa do fio ele é coberto com isolante. Isso aqui é sobre aquele estudo feito na época sobre materiais que conduzem eletricidade e outros que não conduzem eletricidade, que são isolantes. Então assim, pessoal, a madeira seca, ele não é uma boa condutora de eletricidade, por exemplo. Por que eu estou usando a madeira? Porque geralmente algumas pessoas costumam limpar a casa e utilizar o cabo da vassoura, coisa desse tipo aí, um pedaço de pau, alguma coisa. Então assim, pessoal, se essa madeira estiver úmida, tá? Tiver úmida, com presença de água, por exemplo, ela vai conduzir a eletricidade. Então não é seguro mexer em eletricidade com madeira, de forma nenhuma. Tá? Se ela estiver seca, ela não conduz, mas se ela estiver úmida, ela vai conduzir. Tá? Então assim, condutores permitem o fluxo de elétrons, exemplo são os metais, carbono e água mineral, e os isolantes de elétrons, eles oferecem resistência à passagem dos elétrons, por exemplo, a borracha, a madeira e a água pura. Tranquilo? Bom, aqui a gente já começa a entender um pouquinho o que aconteceu com Tales de Mileto, né? Há 624 anos antes de Cristo, um homem teve o primeiro contato com esse processo de eletrização, e agora hoje, em pleno século XXI, a gente está tentando entender, já explicando o que aconteceu na época. Então, o processo de eletrização por atrito, quando dois corpos de materiais diferentes são atritados, pessoal, ocorre uma transferência de elétron de um corpo para outro. Tá? Um vai sentir a falta de elétron e vai se tornar positivo, e o outro vai receber elétron e vai se tornar negativo. O mais importante, pessoal, para a gente entender nessa videoaula, é que eu estou falando sobre os elétrons, tá? Eu não estou falando sobre os prótons. Os elétrons é que faz essa transferência de um lugar para o outro. Então, quer dizer, se eu tiver um número de elétrons maior do que o dos prótons em um corpo, ele se torna negativo. Se eu tiver num corpo um número de elétrons menor do que de prótons, aí ele se torna positivo. Se vocês observarem bem, a gente está usando aqui uma seda e um vidro, e depois do processo você vê que o vidro ficou positivo e a seda ficou negativa. Com esse objetivo, o que é que vocês entendam hoje aí, que sejam capazes até agora de entender o seguinte: por que é que o vidro ficou positivo, professor? O vidro ficou positivo porque ele tem uma falta de elétrons. E por que é que a lã, né, o pedaço da seda, ela ficou negativa? Porque ele tem um excesso de elétrons. Tranquilo? No início, eles eram neutros, eles tinham um equilíbrio de cargas negativas e positivas, e depois do processo que a gente fez o atrito, vocês notam que o bastão de vidro ficou positivo e a seda ficou negativa. Tá? Então a gente pode escrever direitinho dizendo o seguinte: no processo de realização de corpos isolados, não há criação de cargas, apenas transferência de elétrons, permanecendo a mesma quantidade de cargas antes e depois da eletrização, baseado no princípio da conservação de carga elétrica. Em um sistema isolado de corpos eletrizados, a soma algébrica da carga de todos os corpos permanece o mesmo. Tá, pessoal? Isso é um princípio muito interessante e não há criação de carga, na verdade, tá, pessoal? Quer que vocês entendam isso. Não há. A mesma quantidade de cargas que tinham antes do processo, ela também tem que ser a mesma quantidade depois do processo. Só que aí a gente vai ter um corpo carregado positivamente por falta de elétron e um corpo carregado negativamente pelo excesso de elétron. Então, no processo de realização por atrito, a gente precisa ter corpos diferentes, de materiais diferentes, para que a gente tenha esse processo de atrito acontecendo, esse processo de eletrização acontecendo. Tá?
Bom, e mais uma observação sobre o processo de elettrização por atrito é que no final os corpos ficam carregados com carga de sinais diferentes. Aqui a gente traz aí o princípio no processo de elettrização de corpos isolados, esse é o princípio da eletrostática. Não há criação de cargas, apenas transferência de elétrons, permanecendo a mesma quantidade de carga antes e depois da eletrização, baseado nesse princípio de conservação da carga elétrica. Em um sistema isolado de corpos eletrizados, a soma algébrica das cargas de todos os corpos permanece constante. Quer dizer, antes do processo e no final do processo, a quantidade de carga permanece iguais. Bom, aqui a gente traz a nosso segundo processo de eletrização, que é o contato. Ao final, ficam carregados com carga de mesmo sinal. Pessoal, totalmente ao contrário do processo de eletrização por atrito. Esse é o segundo processo que a gente está estudando, chamado contato. Ele é totalmente diferente. Enquanto o atrito, no final, um corpo fica carregado positivamente e o outro negativamente, no processo de eletrização por contato, os dois ficam carregados com carga de mesmo sinal. Então, se os corpos tiverem dimensões diferentes, pessoal, se eles tiverem dimensões diferentes, os corpos, imagina aí, um corpo, uma esfera pequena e uma esfera maior. Então, se eles tiverem dimensões diferentes, a carga ao final será proporcional à sua dimensão. O condutor de maior dimensão terá uma parcela maior, enquanto o condutor de menor dimensão terá uma parcela menor. Se os corpos tiverem dimensões iguais, eles terão no final a mesma quantidade de cargas iguais. Tá? Então vamos entender, pessoal. Na verdade, de novo, pelo aquele princípio que a gente acabou de entender, a soma algébrica da quantidade de carga antes, ela também é igual à quantidade de carga depois. Só que tem dois probleminhas. Se eles forem iguais, os corpos, no caso está acontecendo com essas duas esferas, há uma soma no processo que encosta os corpos. Tá? Aí, quando encostam, há uma divisão de carga elétrica e no final, quando a gente separa, eles vão ter a mesma quantidade de carga elétrica um do outro, pelo processo de eletrização por contato. Tranquilo, pessoal? Se eles tiverem dimensões diferentes, eles vão ser proporcional ao tamanho, às dimensões do corpo. Então, assim, a quantidade de carga antes, somadas de A e de B, vai ser igual à quantidade de carga no final também do processo. Tá? Se eles forem iguais, terão as mesmas quantidades de carga. Se eles forem diferentes, terão cargas diferentes devido à dimensão. Tá? Então aqui a gente tem o último processo de eletrização, que é por indução. E esse processo é muito parecido com o processo de eletrização por atrito, porque ao final ele fica carregado com carga de sinais diferentes. Então, dos três processos que a gente está estudando, 2 deles ficam carregados com carga de sinais diferentes, os corpos no final, que é o atrito e a indução. No contato, que a gente acabou de estudar, ao final eles ficam carregados com carga de mesmo sinal. Então aqui a gente tem aí um exemplo da indução. Imagine um corpo carregado positivamente e um corpo neutro, né? E, na verdade, se vocês observarem, ele é neutro. Então, se a gente tentar encostar os dois, não vou encostar, viu, pessoal? Vou induzir. O A é um indutor e o B é o induzido. Você vê pelo princípio de atração e repulsão, como esse corpo A tem falta de elétrons, ele é carregado positivamente. Eu acho que vocês já são capazes de pensar assim agora. Como esse corpo A é carregado positivamente, porque há uma falta de elétron. Então, ele vai repelir os positivos desse corpo B, pelo princípio que cargas elétricas de mesmos sinais se repelem. E aí vai atrair os negativos, como a gente está vendo no corpo B, que são as cargas elétricas de sinais diferentes do A. E aí a gente vê que, após isso aí acontecer, a gente vai ter um outro exemplo aqui, onde o corpo A carregado negativamente atrai os positivos do corpo B. Isso aqui já é um experimento, tá, pessoal? Você vê que os negativos do corpo B se separam, eles vão para o outro lado da esfera, porque cargas elétricas de mesmos sinais se afastam, né? Se repelem. Então, ele liga um fio terra aqui, ó. Vocês observaram, tem um fio terra. Ele liga um fio terra aqui, viu? Fio terra. E esses elétrons em excesso, ele vai percorrer o fio terra. E aí, depois que a gente cortar o fio terra, a gente vai ter o corpo A carregado negativamente e o corpo B carregado positivamente. Então, esse princípio, esse processo de eletrização por indução, ele é igual, não o processo em si,
mas com relação à carga, aos sinais da carga, é igual ao processo de realização por atrito. Atrito fica carregado ao final com cargas de sinais diferentes e por indução também com cargas de sinais diferentes. Aí, professor, e se a gente não tivesse fio terra? Pessoal, se não tivesse fio terra, o induzido ele só teria uma separação de cargas, tá? O induzido só teria uma separação de cargas. Agora, se a gente liga o fio terra, a gente vai ter um induzido com carga diferente do indutor ao final do processo. Aqui a gente tem uma série de triboelétrica, que é para a gente entender mais ou menos como é que funciona esse processo de atrito. Agora, em pleno século XXI, a gente já tem um estudo mais detalhado, mais estruturado a respeito dos materiais. E se vocês observarem, a gente tem um sinal de positivo para cima e um sinal de negativo para baixo. Quer dizer, se eu atritar o papel com a madeira, por exemplo, o papel deve ficar positivo com falta de elétron e a madeira deve ficar negativo. Se eu atritar, por exemplo, aqui a madeira, o nylon com papel, o nylon vai ficar positivo e o papel vai ficar negativo. Se eu atritar a pele humana seca com couro, provavelmente a pele humana vai ficar positiva e o couro vai ficar negativo. Se eu atritar o couro com a pele do coelho, por exemplo, o couro deve ficar positivo e a pele do coelho deve ficar negativa. Se eu atritar aqui o isopor, por exemplo, com polietilênio, que é o plástico, você vai ver que o isopor vai ficar positivo e o polietilênio vai ficar negativo. Enfim, pessoal, isso aqui é só um princípio. Se eu pegar aqui a pele humana seca junta com o PVC, você vai ver que a pele humana vai ficar positiva e o PVC aqui embaixo vai ficar negativo. Tá? Imagine que ocorra a fricção entre pedaços de vidro e papel, por exemplo. Observe que o vidro ocupa uma posição superior na tabela em relação ao papel. Sendo assim, o vidro adquire carga elétrica de sinal positivo, pois dos seus elétrons, ele perde, na verdade, seus elétrons para o papel, e aí o papel fica carregado negativamente. Viram? Bom, aqui a gente traz os exemplos de acordo com a física clássica, tá? As principais partículas elementares, como a gente já conhece do átomo, os prótons, elétrons e os nêutrons. Tá, pessoal? Tranquilo? Prótons, elétrons e os nêutrons. Então, e aqui a gente tem outro exemplo, que vocês quiserem comentar aí, entender um pouquinho, entender aí qual que é. Eu deixo essa tarefa aí para vocês, se quiserem deixar alguma coisa escrito lá no nosso chat aí, a respeito dessa questão também, em relação à eletrização de um corpo. Analise as afirmativas a seguir. 1. Se um corpo neutro perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Então, pessoal, vocês vão ver se é correto ou não. Se um corpo neutro perder elétron, ele fica eletrizado positivamente. Tá? 2. Atritando-se um bastão de vidro com a flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com carga de sinais iguais. A gente viu que no processo de realização por atrito não ficam, pessoal? Eles vão ficar com carga de sinais diferentes. Se o corpo neutro perder elétron, ele vai ficar positivamente. Se ele perder elétrons, sim. Se ele perder elétron, ele vai ter um excesso de próton, então vai carregar positivamente. O 2, como a gente acabou de falar, eles não ficam com cargas iguais, eles ficam com cargas de sinais diferentes. Viu? O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas do induzido pela presença do indutor eletrizado, sim, pessoal? Uma separação. E agora, se a gente ligar o fio terra, ele vai ter lá um processo totalmente diferente. 4. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo, ele permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Bom, pessoal, sim, A gente vai ter uma separação de carga pelo fato de ele estar neutro, mas ele continua sendo nulo. Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro? Pessoal, jamais. Tá? Então aí vocês verificam aí a resposta, tá? Com relação à pergunta, e aí tentam resolver e deixa aí o comentário aí no chat, tá? Aqui a gente traz mais um outro exemplo a respeito do processo de eletrização. Marca a alternativa incorreta. Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal? Tá incorreta, viu, pessoal?
Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado de indutor. Bom, pessoal, aí a gente estuda sobre isso, né? No processo de realização por indução precisa do indutor e o induzido. O induzido é aquele que a gente observa o que acontece. O indutor sempre está eletrizado. Ao atritar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente. Pessoal, imagina, no processo de realização por atrito só ocorre quando os materiais forem diferentes. Acho que eu já falei sobre isso. A série triboelétrica é aplicada à eletrização por atrito. Bom, pessoal, a gente já também mostrou sobre isso, que aquela série triboelétrica ela é voltada para um processo, tá? Vocês devem saber aí. Após a eletrização por indução, o corpo induzido apresenta carga elétrica de sinal oposto da carga do indutor. Bom, a gente acabou de falar que o induzido e o atrito, eles têm as mesmas propriedades no final, né? Um fica carregado negativamente, o outro positivamente. Tranquilo? Bom, aqui um exemplo. Um estudante atrita um pente de plástico em seu cabelo e aproxima-se de um filete de água que imediatamente se encurva na direção do pente. Marca a alternativa que aplica de forma correta o motivo pelo qual isso ocorre. Bom, o fenômeno, letra A, o fenômeno é possível porque a água é um condutor universal. Bom, pessoal, e aí, tá? Após o atrito, o pente adquire a mesma carga elétrica da água, por isso o filete é atraído. A mesma carga é atraída. As cargas elétricas de excesso do pente atraem as cargas do mesmo sinal da água, fazendo com que o filete sofra deflexão. É um princípio totalmente diferente, muito igual ao outro que a gente acabou de falar. As cargas elétricas em excesso do pente atraem as cargas de sinais opostos da água, fazendo com que o filete sofra deflexão, na verdade. Todas as alternativas estão incorretas, então, pessoal, parte pelo aquele princípio de atração e repulsão, tá? Tranquilo? Lembra que a gente acabou de mostrar que para que haja atração, um corpo no mínimo tem que estar eletrizado. O outro precisa estar neutro, então por isso que ele arrasta. Foi o que aconteceu justamente com o traje de Mileto na época. A resina fóssil que ele limpou com a pedra animal estava eletrizada e os pedaços de madeira com as penas da época estavam neutros, mas ele foi atraído. Vê se você consegue resolver essa questão aí usando esse exemplo que eu acabei de falar. Bom, aqui o quinto exemplo, marque a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo qualquer pode ser eletrizado. Eletrização por atrito, contato e aterramento, indução, aterramento e eletroscópio, atrito, contato e indução, contato, aquecimento e indução, aquecimento, aterramento e carregamento. Pessoal, a gente estudou sobre 3 processos, né? Atrito, contato e indução. Para resolver aí tranquilo. Bom, a lei de Coulomb, aí a gente já está avançando mais ainda no nosso conteúdo. A gente já começa a descrever melhor, já que a gente entende um pouco sobre as cargas elétricas. A gente vai falar agora sobre a lei de Coulomb, que trata do estudo sobre as forças aplicadas e existentes entre corpos, justamente pelo aquele princípio de atração e repulsão. Então, Coulomb, a lei de Coulomb é a força elétrica que Charles Augustin de Coulomb, em 1736 até 1806, foi um físico francês responsável pela determinação da lei que descreve a força de interação entre cargas elétricas. Portanto, Charles Coulomb, ele fez o uso de uma balança de torção, similar à balança que foi usada por Henry, para a determinação da constante da gravitação universal. Então, assim, Coulomb utilizou uma balança, e aí, se vocês observarem, ele traz mais ou menos como foi feita a balança, né? Fio de quartos aqui, o espelho, escala e os corpos aqui, ó, tentativa de experimentação com corpo, luz também, aí ele usa um laser aí também para poder observar, e aí ele conseguiu medir e descrever a equação sobre a força. A lei de Coulomb é uma importante lei da física que estabelece que a força eletrostática entre duas cargas elétricas ela é proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Lembra que eu falei, pessoal? Cada vez que aumenta a distância, a força diminui. Tranquilo? Lembra? Se eu tenho 2 corpos de sinais iguais, tá? E vão se repelir. Então, cada vez que eu aumento a distância, a força entre eles de repelir diminui. Tá? Então, aqui a gente mostra a equação descoberta por ele. Coulomb, tá? Que força é igual a constante K
constante de eletrostática, que é igual ao produto das cargas dos corpos, tá? Que está em módulo, que é para garantir que elas fiquem positivas, são módulos, dividir pela distância ao quadrado. Quer dizer, a força é diretamente proporcional ao produto das cargas, e essa mesma força que está aqui é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Quanto maior a distância, menor é a força. Então aqui, a gente traz aqui as unidades, a força elétrica em Newton, a constante em Newton metros quadrados por coulomb quadrado, a carga em coulomb, a distância em metros. Tá, pessoal? O equilíbrio é a situação de igualdade entre as forças atuantes no corpo, tá? Tranquilo. Então aqui a gente traz uma questãozinha muito simples. A lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica de uma partícula carregada é proporcional. É proporcional, pessoal. É proporcional, tá? As cargas das partículas, massa das partículas, o quadrado da distância ou a distância entre as partículas. Pessoal, a força elétrica de Coulomb, ele é proporcional, vou até mostrar aqui a teoria, tá? É proporcional ao módulo das cargas. Então, ó, voltando, as cargas das partículas. Tranquilo? Está resolvido, tá? Aqui a gente tem uma questão aqui onde ele comenta o que a gente acabou de resolver. Se vocês olharem bem, a lei de Coulomb é escrita assim, ó, força é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 pela distância ao quadrado. A partir dessa equação, vemos que a força elétrica é diretamente proporcional ao valor das cargas elétricas que interagem, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a letra correta, como a gente tinha comentado, é a letra A. Tá? Ela é proporcional às cargas das partículas. E aqui a gente traz uma questão agora voltada a uma equação da Universidade de Juiz de Fora. Duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem mutuamente quando separadas a uma certa distância. Triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se que... Pessoal, vamos lá. Ele diz que no vácuo, no lugar onde não existe ar, tem duas esferas carregadas, né, igualmente, e repelem-se porque eles têm carga de sinais iguais. Se eles se repelem, é porque eles têm carga de sinais iguais. Podem ser positivas, as cargas dele podem ser negativas. Então ele diz assim, triplicando a distância, pessoal, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu triplico a distância, o que acontece com a força? A força fica 3 vezes menor, 6 vezes menor, 9 vezes menor, 12 vezes ou 9 vezes, ou melhor, 3 vezes menor, 6 vezes menor, 9 vezes menor, 12 vezes menor ou 9 vezes maior, se eu triplicar a distância. Então aí a gente tem a solução, né? Vocês pegarem a equação da força e substituir no lugar da distância, colocar 3D, que é 3 vezes a distância, você vai ter 3 ao quadrado é igual a 9, né? Se vocês observarem, a força vai ser 9 vezes menor. Tranquilo? A força vai ser 9 vezes menor. Quer dizer, se eu triplicar a distância, a força vai ser 9 vezes menor. Então é a letra C como resposta aí a essa questão. Tá? Aqui a gente traz mais um exemplo simples, duas cargas pontiformes, que são consideradas, as dimensões são desconsideradas, né? Duas cargas pontiformes igualmente carregadas, com cargas elétricas de 3 microcoulomb, estão afastadas de outra com uma distância de 3 centímetros no vácuo, sabendo que a constante que existe, que é o K0 do vácuo, a gente tem 9 vezes 10 elevado a 9 newton metros quadrados por coulomb quadrado. Qual é a força elétrica entre essas duas cargas? Qual que é a força elétrica entre essas duas cargas? Qual que será o valor dessa força? Bom, pessoal, a princípio a questão diz que as duas cargas pontiformes igualmente carregadas com carga de 3 microcoulomb. Pessoal, as duas cargas possuem 3 microcoulomb, tá? Tranquilo? E eles estão separados pela distância de 3 centímetros. A gente já sabe que a distância ela deve estar em metros e a carga em coulomb. Então a gente já vai ter que fazer algumas transformações antes de iniciar. Então, fazendo a solução, a gente tem os dados da constante do K0, que é 9 vezes 10 elevado a 9 newton metros quadrados por coulomb quadrado. Vocês notam que essa unidade
do K0 força a gente transformar a distância em metro e a carga em coulomb. Q1 e Q2 têm cargas iguais, então 3 micro. Micro, lembra que o submúltiplo micro é 10 a menos 6, então transformando aqui o micro em 10 a menos 6, tá certo? Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, e a distância, 3 centímetros transformado em metros, a gente vai ter 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros, certo? Só dividir aqui por 100, a gente vai ter 3 vezes 10 elevado a menos 2. Bom, pessoal, utilizando a equação da força elétrica, a gente vai substituir o valor do K0, que é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga elétrica transformada em coulomb, 3 vezes 10 elevado a menos 6 e 3 vezes 10 a menos 6, a multiplicação entre eles. E a distância, 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Lembra que a distância aqui é o quadrado, tá, pessoal? Fazendo os cálculos, 9 vezes 3, a gente vai ter aí 27, né? Então, 27 vezes 3, a gente vai ter 81. Multiplicação de bases iguais, conserva a base e somos expoentes. Então, menos 6 com menos 6 dá menos 12. Com mais 9 vai dar menos 3. Aqui, pelo princípio matemático, 3 vezes 3, que é 3 elevado ao quadrado, vai dar 9. E aqui repete a base 10 e multiplica o expoente. 2 vezes 2, isso aqui vão dar 4. Menos com mais dá menos. Dividindo agora 81 por 9, a gente vai ter aí 9. Divisão de bases iguais, conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Então, menos 3 menos 4 vai dar menos 3 com mais 4, dá 1. Então, 10 elevado a 1 dá 10, 10 vezes 9 dá 90. Então, a gente vai ter, como as duas cargas são idênticas, elas têm os mesmos sinal, portanto, a força de repulsão, como a gente já sabe, né? A gente já entendeu durante a aula, visto que a carga com sinais iguais repelem-se, tá? E assim a alternativa correta é a letra C. Tranquilo, pessoal? Então, voltando aqui, só para a gente ter uma ideia, ó, a resposta 90 newton, tá? Talvez aqui vocês precisem entender um pouquinho matemática a respeito dessa solução final, tá? Tranquilo? Que eu acabei de comentar com vocês aí a respeito dessa solução. Repetindo, 9 vezes 3 isso aqui, 3 vezes 3 isso aqui dá 9, 9 vezes 9 dá 81. A ordem dos fatores não altera o produto, a matemática fala sobre isso. Multiplicação de bases iguais, conserva a base 10 e somos expoente. Então, mais 9 por menos 6, vai dar, a gente vai ter 3 positivo. 3 positivo menos 6 vai dar menos 3 negativo, certo? E aqui a gente, 3 vezes 3 isso aqui vão dar 9, como a gente já sabe, conserva a base 10, 2 vezes 2 isso aqui dá menos 4, porque menos com mais dá menos. Então aqui, fazendo 81 dividido por 9 vão dar 9, essa partezinha aqui vão dar 9, essa divisão, e divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Então menos 3 menos 4, menos com menos vai dar mais 4, menos 3 com mais 4 dá 1, 10 elevado a 1 dão 10, 10 vezes 9 dão 90. Viram? Certo, pessoal? Tem alguns outros exemplos que a gente também fez aí no material. Calculando a intensidade da força elétrica e repulsão entre duas cargas pontiformes, 3 vezes 10 a menos 5 e 5 vezes 10 a menos 6, que se encontra no vácuo separado por uma distância de 15 centímetros. Pessoal, de novo, tá? Não precisa transformar as cargas aqui, tá? Porque aqui ele não traz informações assim, mas está em coulomb. O que a gente precisa transformar é a distância em metro, 15 centímetros dividido por 100, para a gente ter essa distância aí em metro. Então, fazendo os cálculos, K0 é 9 vezes 10 elevado a 9, a multiplicação entre as cargas, 3 vezes 10 a 5 e 5 vezes 10 a menos 6, 3 vezes 10 a menos 5 vezes 5 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,15, que é 15 centímetros transformado em metro, que dá 0,15 metros elevado ao quadrado. Aí, fazendo esses cálculos, deixa eu ampliar um pouco mais para a gente entender, a gente vai ter aqui o resultado bem simples, ó. A gente vai ter aqui que 5 vezes 3 isso aqui vão dar 15, 15 vezes 9, né? Se vocês quiserem fazer rápido aí, tá? A gente vai ter 135, tá? Multiplicação de bases iguais, conserva a base, somos expoentes, então a gente vai ter mais 9, aqui menos 5 menos 6 vão dar menos 11, com mais 9 isso aqui vai dar menos 2, certo? E aqui 0,15 ao quadrado vai dar 0,0225. Aí 135 vezes 10 é menos 2, dividido por, aí andando com a casa, a vírgula, né? Aqui ó, 1,
2, 3, 1, 2, tá? Até depois de 2. Aí a gente vai ter aí, o valor de 2,25 elevado a 2 casas que eu andei. Então, no sinal de menos é porque o número é menor do que 1. Então, 2,25 vezes 10 a menos 2. E aqui a gente vai ter que a força, 135 dividido por 2,25 vão dar 60. Divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 2 com menos 2 vai dar mais 2. Então, menos 2 com mais 2 vai dar 0. Então, a resposta é 60 N. Tranquilo? A força que age entre eles é de 60 N. Tranquilo, pessoal? Espero ter ajudado aí. Esse material aí muito bom para a gente estudar e entender um pouco sobre a eletrostática. Fizemos uma viagem, na verdade, desde quando foi descoberto, ou entender um pouco sobre a eletrostática no início, desde quando a gente descobriu essa questão da carga elétrica por Thales de Miletus. Thales verificou, como a gente mostrou, atritando um âmbar, uma resina fóssil com uma pele de animal, verificou que atraía corpos pequenos, isso é uma força que não sabia explicar na época, e depois, em pleno século XIX, aí, o homem conseguiu explicar, através de observações feitas por outros, e estruturar de forma matemática, desenvolvendo os cálculos da força, e a gente chegou aí ao auge de entender como é que agem essas forças de repulsão e atração, tá? Espero ter ajudado, sempre à disposição. Qualquer comentário deixa aí no chat aí do YouTube, e depois aí manda uma mensagem que eu consigo responder aí tranquilamente com vocês, tá, pessoal? Obrigado por hoje, na verdade, tá? A gente finaliza a aula e espero ter ajudado aí, tá? Tchau. Fica ligado no canal, dá uma curtida aí no canal aí, que futuramente eu vou postar algum outro material para vocês. Dá uma curtida aí.